O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Bom dia, está no ar mais um programa Democracia e Trabalho aqui na sua TV Metropolitana. O programa é uma idealização do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. No programa de hoje a gente vai conversar aqui com José Araújo, que é coordenador geral do Sindipetro RN. Seja bem-vindo, José. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço aqui esse convite. José Araújo, a gente vai conversar aqui primeiro sobre a questão dos investimentos, né, na Petrobras. Como é que anda essa questão dos investimentos na Petrobras, dos campos de petróleo aqui no Rio Grande do Norte? Arthur, essa é uma grande mentira plantada pela gestão da Petrobras, pelo governo Temer, e que repercute na grande imprensa. Porque a Petrobras não está quebrada, a Petrobras não tem a dívida impagável que se querem apregoar. O que se faz é um desmonte da Petrobras, a destruição do patrimônio da Petrobras. A Petrobras resolveu, não só aqui nos campos terrestres de produção, nos campos maduros, mas em todos os setores, todos os segmentos de atuação. Então, ela simplesmente cortou investimentos que trazem prejuízo enorme para a sociedade, para o Estado, para a nação. Só para que você tenha uma ideia, Arthur, nós sempre imaginamos a Petrobras como ela inserida em um projeto de desenvolvimento nacional. E nos estados em que ela atua no Nordeste, ela tem uma das grandes finalidades, um dos grandes objetivos, é também combater as desigualdades regionais que existem entre os estados nordestinos com o Sul. Então, a Petrobras, com seus investimentos, ela amplia o emprego, amplia a inclusão social, amplia uma série de questões fundamentais para um estado tão pobre como o Rio Grande do Norte. E, Dedé, me fala uma coisa sobre a questão da privatização, né? A gente sabe que o governo Temer fez uma série de medidas aí, o Congresso votou uma série de medidas. Como é que, a qual pé anda a questão da privatização da Petrobras? Exatamente, desse projeto da grande mentira, do desmonte, da destruição, o objetivo é fazer com que a população, que o povo brasileiro, que tem a Petrobras como seu patrimônio, o projeto mais virtuoso que nós já conseguimos produzir, que o povo desacredite para que eles possam vender. Não tem a condição de fazer uma privatização aos moldes do que foram feitos, então é destruir, é desacreditar. Então, isso está a passos largos, né? A passos largos. Aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos perder 30% da nossa produção, caso esse projeto continue, que estamos lutando contra, difícil, mas vamos perder 30% da nossa produção, dos nossos campos de petróleo. E o pré-sal você vê aí na notícia todos os dias, né, entregando a preços irrisórios. No caso do Rio Grande do Norte, nós já estamos aqui com uma produção de 62 mil, o preço do barril de petróleo aí beirando aí os $55, mas eles estão entregando esse nosso petróleo, vendendo para as empresas multinacionais a 58 centavos de dólares, um verdadeiro crime. Verdade. E Dedé, fale sobre a questão específica dos nossos campos de petróleo aqui no Rio Grande do Norte. Muito se fala que parece que está acabando o petróleo. Como é que o sindicato observa isso? A Petrobras, ela atua no Rio Grande do Norte, Arthur, há 43 anos. E ela produziu 1 bilhão de barris de petróleo em 43 anos. Se não for feito nenhum investimento, nós temos petróleo aí para mais 100 anos, porque as nossas reservas estimadas são cerca de 6 bilhões
de barris de petróleo, que precisa dos investimentos para você retirar esse petróleo. E o nosso petróleo é barato, nosso petróleo, nós perfuramos pouco, é você perfurando e jogando direto no tanque, jogando direto para o consumo. Então, esses campos são viáveis. E teve aqui um certo momento que uma Associação Brasileira dos Pequenos Produtores Independentes de Petróleo estava com a proposta da Petrobras entregar esses campos para eles e eles produzirem. Mas com o governo fazendo uma forma diferente, e isso sendo, nossos campos sendo promissores, quem está querendo comprar, quem está querendo adquirir, são as grandes empresas multinacionais, né? Pega um petróleo barato, uma quantidade imensa de petróleo que nós temos aqui e que por um preço vil. Então, esse verdadeiro crime, nós ficamos aborrecidos porque a classe política do Estado não se interessa, a classe empresarial não se interessa. E só para você ter uma ideia, Arthur, o Estado do Rio Grande do Norte é um Estado altamente desindustrializado. Se você fizer uma pesquisa nos últimos 15, 20 anos, você não vê, você conta dedos a indústria que chegou e se instalou aqui. E a Petrobras sozinha, no Estado do Rio Grande do Norte, ela responde por 47% do PIB industrial do Estado. Imagine você encerrando as atividades dessa empresa aqui. A empresa que assumir vai fazer o que a Petrobras faz? Não, absolutamente não faz, porque o objetivo dela é explorar, isso que eu disse a você, sem fazer nada, você ainda produz aqui durante 100 anos, aliás, para você produzir esse cerca de mais 1 bilhão e meio de petróleo que nós temos, 6 bilhões de reservas de barril de petróleo. Ok. Nessa última sexta agora, os movimentos sociais, as centrais, a Federação Única dos Petroleiros, promoveram em todo o Brasil uma greve geral nacional, né? Qual é a sua avaliação? Essa greve geral, ela foi também para protestar e lutar contra as reformas da Previdência proposta pelo governo Temer e também a reforma trabalhista. Qual é a avaliação do Sindipetro? Qual é a sua avaliação? Você veja que do último movimento do dia 31 para cá, esse movimento está sendo crescente. Esse movimento de ontem realizado é alvissareiro. Nós temos condições, sim, de barrar, de fazer com que essa corja de malfeitores, de representantes da corrupção, representantes do empresariado, permaneçam destruindo o Brasil e destruindo o trabalhador. A reforma proposta pelo governo Temer, da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, somada àquele desmonte já com a PEC, que você limitou os gastos com o setor público, o serviço social, com a saúde, com a educação. Então, o Brasil está dando um salto, um retrocesso de mais de 40 anos. Está sendo legalizado a escravidão remunerada a preços vil. O trabalhador não terá direito à aposentadoria com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista, você acaba de quebrar a Previdência, porque a reforma trabalhista permite a terceirização, a quarteirização, a pejotização e não vai ingressar um único real dentro da Previdência. Sem contar, né, que o trabalhador ele não vai ter a menor condição sequer de se organizar para ter uma vida digna no seu local de trabalho, porque quem vai ditar todas as regras será o patronato. Então, isso é um escárnio contra a sociedade brasileira, um escárnio contra o trabalhador, e nós não podemos permanecer assim. Vamos lutar até o fim para que nós possamos sair dessa questão colocada no Brasil, que como tudo que deu errado, culpa do trabalhador. Então, a política que nós tínhamos no governo Lula e no governo Dilma está sendo jogada à lata do lixo, e não só desses dois governos, mas até na edição da CLT. Então, é rasgar a CLT, é rasgar a Constituição Federal, é você desmoralizar todos. E nós lamentamos, né, que tudo isso feito num grande conluio entre o judiciário, entre o poder legislativo, entre o poder executivo, empresários, banqueiros e a grande mídia, todos eles unidos, né, para massacrar o povo brasileiro e o trabalhador brasileiro. Muito bom.
Dedé, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no programa Democracia e Trabalho e queria que você desejasse aí, nesta segunda agora, nós comemoramos o Dia do Trabalhador, 1º de maio, nesta segunda, eu queria que você deixasse uma mensagem aos trabalhadores. Caros trabalhadores, vocês viram a nossa grande manifestação, a nossa greve, paralisamos diversos setores do trabalho, do mundo do trabalho, paramos nessa sexta-feira ontem, e na segunda-feira nós precisamos estar reunidos onde tiver um evento para fazer uma reflexão, não é para comemorar, porque o Dia do Trabalhador, ele foi fruto de luta dos trabalhadores há mais de um século atrás. Foi lá quando os trabalhadores foram massacrados em Chicago, que é o único país que não comemora o 1º de maio, são os Estados Unidos, porque estavam reivindicando melhores condições de trabalho. Saí de uma jornada de 16, de 12 horas, para uma jornada de 8 horas, e foram massacrados. E a nossa geração não pode perder todo esse sacrifício dos trabalhadores que tiveram aí ao longo dessa jornada por uma vida digna, por condições de trabalho dignas. Ok. Obrigado, Dedé, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Arthur. Bom, nós vamos a um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com mais uma entrevista. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho aqui na sua TV Metropolitano. O programa Democracia e Trabalho é uma idealização do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Agora a nossa entrevistada é Claudete Roseno, que é vice-coordenadora geral do Sindipetro RN. Seja bem-vinda, Claudete. Obrigada, boa tarde. Claudete, hoje a gente vai conversar aqui sobre uma pauta feminista da atuação das mulheres. Eu queria perguntar para você, primeiramente, como é que é a atuação das mulheres petroleiras dentro da empresa, como são as atividades, quais são os desafios que elas enfrentam diariamente?
Os desafios da mulher petroleira, ele parte dos desafios que são comuns às mulheres depois que são concursadas, né? Antes disso, elas têm os desafios das oportunidades, de emprego, etc. Mas quando ela é concursada, ela passa a ter um novo tipo de desafio, porque ela já conseguiu entrar na Petrobras, e na Petrobras, felizmente, na questão econômica, existe isonomia. A gente pode dizer que existe isonomia, pelo menos na questão de cargos e salário. Existe um plano de cargos e salários que estão associados à função e não necessariamente à questão de gênero, como acontece em outras empresas em vários países no mundo, né? Mas, então ela enfrenta a questão do assédio moral, existe assédio sexual, tá? Inclusive com levantamento de comissões de investigação. Ela enfrenta a questão das dificuldades no seu ambiente de trabalho, onde tem locais que não existem banheiros femininos, né? Eu, particularmente, quando eu entrei, eu trabalhava em locais que não tinha banheiro feminino e eu tinha que me sujeitar a usar banheiros coletivos, né? Ou então ficar usando o do supervisor, pedindo toda hora que precisasse ir para entrar no apartamento do supervisor. Tem as questões também de uniforme, tem lugares que não tem nem bota, número 34, não tem número 35, e a gente se sujeita a usar número 36, né? E isso expõe também um tipo de acidente, sem falar também no próprio constrangimento, né? Então, basicamente, não é muito diferente do que se vive em outros locais. Tanto a questão do machismo mesmo, do assédio moral e sexual. Muito bem. Com relação à forma como vocês se organizam, né? As mulheres petroleiras, existe um coletivo, existe alguma organização? Como é que vocês se unem para debater essa pauta específica, que é uma pauta feminista? As mulheres na Petrobras, elas, antes de 2012, que foi quando a gente conseguiu formar o Coletivo Nacional de Mulheres Petroleiras, FUPistas, a luta da mulher é individual, ela é solitária, né? Até porque uma empresa com uma quantidade muito grande de homens, as mulheres não se sentiam tão à vontade para estar no sindicato, apesar de que sempre houve participação de mulheres que enfrentaram essa dificuldade e que conseguiram se colocar, né? Então, a partir de 2012, nós criamos o Coletivo Nacional de Mulheres Petroleiras e nós já realizamos esse mês de abril o 5º Encontro Nacional de Mulheres Petroleiras, que reúne mulheres representantes de todo o país, né? E o tema que a gente abordou, né, que a gente tratou, foi lute como uma mulher, com coragem e resistência. Muito bem. Falando agora um pouco do plano nacional. A gente sabe que passado um ano do impeachment de Dilma, nós temos um novo governante, que é o presidente Michel Temer, e com ele veio uma série de medidas que causaram polêmica, principalmente nas políticas públicas sociais para a questão das mulheres. Inclusive, ele foi muito criticado com relação ao seu ministério, que é praticamente formado por homens, né? Qual é a avaliação sua, do Sindipetro e do movimento feminino acerca dessa conjuntura nacional? De um modo geral, ela é toda de retrocesso contra o trabalhador, né? Mas quando a gente começa a ver os retrocessos, na realidade, eles recaem muito mais forte para a mulher, porque ela ainda não conquistou o seu espaço, né? A mulher é mais de 50% do eleitorado brasileiro e ainda assim ela não conseguiu se posicionar, se empoderar. E a primeira medida do presidente, né, em formar um ministério sem mulheres, já deu um recado de que ele vinha mesmo de uma forma opressora, principalmente contra a mulher. Então, e aí a gente consegue observar, quanto mais a gente estuda, né, a proposta de revisão, né, pseudo-revisão da Previdência, o quão profundo é esse retrocesso, né? Porque
De cara a gente já observa que na alteração do tempo de aposentadoria, né, que fica igual ao do homem, desconsiderando a jornada tripla da mulher, desconsiderando uma série de coisas que ainda não foram tratadas para poder dizer que os homens e as mulheres estão em situação igual e eles precisam também se aposentar em tempo igual, digamos assim, né? Que é uma das justificativas do governo, de tornar, considerar o trabalhador e a trabalhadora no formato igual. Mas a gente nem conseguiu combater o machismo no sentido de divisão de tarefas, né? Divisão de responsabilidades dentro de casa. Então a mulher ainda continua muito sobrecarregada, tendo que estudar muito mais. Os indicadores mostram que as mulheres elas têm uma formação mais elevada de formação e qualificação, entretanto elas ainda não são as que estão mais no mercado de trabalho, e quando estão, elas estão em condição inferior. Ok. Claudete, com relação às mulheres participarem, né, da luta sindical, da luta dos trabalhadores, né, participarem desse ativismo social, ativismo feminino, qual é o conselho que você daria? Como é que você vê essa questão da participação das mulheres? Inclusive porque inclusive agora segunda-feira é 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, né? Contexto importante aí. Como é que você vê isso? Eu falei com um colega de trabalho que se aposentou há pouco tempo, e no momento em que todo mundo elogiava como profissional, eu reforcei isso e disse que ela seria uma trabalhadora perfeita se, além daquilo, ela reconhecesse a luta do trabalhador como algo inerente à vida do trabalhador. Porque se ela se aposentava naquele momento, na flor da idade, né, e ainda estava usufruindo disso, era porque alguém lutou. Um trabalhador se expôs, houve organização e trabalho para que aquilo fosse uma conquista. Ela não vem de graça, não é perene, então a luta é perene. Então, eu fechei o meu discurso falando isso, porque é isso que a gente precisa entender. Não existe conquista sem luta. Não existe. A minha formação, eu sempre tive uma luta no campo do voluntariado, que a gente pode até chamar de assistencialista, mas num determinado tempo da minha vida eu descobri que se a gente não alterar as políticas públicas, se a gente não discutir política, a gente não vai chegar a lugar algum. A gente vai estar tirando água de um navio afundando, né? Então, eu sei que é complicado para as mulheres, porque acho que um dos maiores desafios para o feminismo é desmistificar a imagem que se faz do sindicato e que se faz da feminista, né? Existe uma intenção da grande mídia de criminalizar, né, os sindicatos, os movimentos sociais e ridicularizar as feministas, né? Então elas são colocadas como mulheres mal amadas, elas são colocadas como mulheres raivosas, mulheres que odeiam homens, e isso não é verdade, né? O machismo, ele vai oprimir a mulher de várias formas, e o feminismo ele propõe que haja igualdade de oportunidades, né? Que a mulher não seja reconhecida, não seja discriminada por uma questão de gênero, pelo simples fato de ser mulher, por achar que ela não tem condições, né? Mas que ela seja reconhecida. Claro que a gente tem que reconhecer as diferenças entre homens e mulheres, né? Que biologicamente existem até alguns artigos que dizem que também isso aí é incutido na nossa cabeça, né? Mas a gente tem esses indicadores, mas a gente precisa e aí veja nessa questão do desafio das feministas, envolver outras mulheres, mostrando que o feminismo ele busca o humanismo, ele busca diminuir as diferenças, ele busca, e não é contra o homem. Tanto é que existem mulheres machistas, mulheres que agem
de forma machista. E a gente precisa, porque eu vejo muitas pessoas se preocuparem com o feminicídio, mas não se preocupam com o machismo, tá? Mas o machismo, ele é a semente do feminicídio. Ninguém, por questão de gênero, mata uma mulher simplesmente sem nunca ter tido uma atitude machista. Então, toda atitude machista, ela é uma semente e ela, todo feminicídio começa no machismo. Nem todo machismo vai levar a um feminicídio. Mas a gente precisa ter essa preocupação de que todo feminicídio começou no machismo, numa atitude, falta de respeito, controle sobre a vida da mulher, tratá-la como se fosse propriedade do homem, tratá-la com desprezo, afetá-la psicologicamente, desestimulá-la, desqualificá-la de um modo geral. Todas essas piadinhas machistas, né, que a gente diz que é machista e muitas pessoas falam que é mimimi, na realidade se esconde ali uma possível semente do feminicídio. Eu não estou dizendo aqui que todo machista é um assassino em potencial vai matar uma mulher, mas todo feminicídio, o histórico, no mínimo, ele já espancou, né? E eu falo isso, eu ouvi isso de um policial quando eu fui fazer uma denúncia de agressão física. E ele falou para mim o seguinte, eu estava denunciando uma pessoa próxima. E ele falou o seguinte, afaste-se dessa pessoa, porque todas as mulheres que foram mortas, elas antes foram espancadas. Então, o próximo passo, pode ser que ele não passe desse ponto, mas pode ser que ele avance. E realmente os dados são claros, né? Então, existe já estudos mostrando as formas sutis de machismo, né? Que é aquela piadinha, não, vamos dizer que o homem não pode elogiar a mulher, mas existem muitas formas de elogiar sem ser pejorativo, sem ser malicioso e chega a ser desrespeitoso, né? Então existem muitas formas de fazer isso. A gente não está dizendo que o homem não pode elogiar uma mulher, que o homem, mas a gente precisa entender, né? E principalmente entender o seguinte: quando a mulher diz não, é não, não é não. E muitas vezes os homens entendem um não como dando uma de difícil, né? Então, acho que a primeira lição que o homem pode aprender é entender o não como não. E as mulheres se darem a oportunidade de fazer parte da luta, venha para criticar, venha para dizer que não aceita assim ou assado, mas ajude a gente a construir. A gente precisa disso. Se a gente está fazendo alguma coisa de forma inadequada que você acha que não está de acordo com a sua forma de pensar, traga esse seu pensamento para a gente. Será de grande valia para nós também, porque não temos a fórmula, não temos a receita de bolo, estamos construindo a cada dia. Ok. Muito obrigado. Conversamos hoje aqui, nesse segundo bloco, com Claudete Roseno, que é vice-coordenadora geral do Sindipetro RN. Claudete, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse o contato do coletivo para as pessoas, ou do coletivo da organização, ou o seu mesmo, para as pessoas procurarem como é que as mulheres podem, né, participar dessa luta. O coletivo de mulheres, ele atua principalmente envolvendo as mulheres petroleiras, mas ele também ele atua com outras organizações de mulheres. Então, a gente convida para curtir e para fazer parte acompanhar, né, a página no Facebook, é Coletivo de Mulheres Petroleiras. E lá vocês podem, se quiser ter algum contato, ou alguma palestra, ou alguma ação que a gente possa pensar junto nessa construção desse mundo mais igualitário, nós estamos à disposição. Obrigado, Claudete. Chegamos ao final de mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Tenham todos um ótimo final de semana. Até o próximo sábado.
Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.